Nossa reflexão de número 7, aqui no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Desse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra, que é a terra de Canaã, e Jericó, Jericó a cidade lá em Canaã. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Amém? Então nós estamos num cenário aqui, o povo ainda não entrou na terra prometida, né? Josué está ali com aquela multidão, com aquele povo. E hoje, em especial, eu quero falar com você que é líder, eu quero falar com você, né, entregar algumas reflexões para você que é servo, e é muito importante, né, esse momento aqui, esse texto tem coisas riquíssimas para o nosso coração. Mas antes, eu gostaria de complementar com uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Amém? Então eu quero iniciar dizendo a você que é servo, a você que é líder, a todos vocês, né? Tem muitos princípios aqui e isso vai de encontro a todos nós cristãos, homens e mulheres de Deus, né? Que é muito importante, né? Você ser construído por Deus. Tem muitas coisas que Deus vai nos conceder, né? Estão no nosso dia, que você pode estar acessando, né? Começando por essas reflexões. Olha aí, segunda-feira nós temos o pastor Carlito aí, né? De forma abençoada, entregando aí uma série de reflexões. Toda segunda-feira tá lá os vídeos. Medite nisso, você vai ver como isso é grandioso ao seu coração. Nosso irmão cooperador Alberto às terças-feiras, nosso irmão presbítero Fábio na quarta-feira. Palavras, mensagens abençoadas aos nossos corações. Pastora Carla está enviando aí diariamente uma reflexão na palavra do Senhor, um devocional, um versículo, uma reflexão pequena, mas que aquilo pode se tornar grande no seu coração. E é muito importante você se nutrir com essas coisas. Né? E aqui, baseado no nosso texto, né, Josué se encontra então diante desse povo e com um desafio muito grande: substituir nada mais, nada menos do que Moisés, um homem, né, que tinha uma intimidade com Deus, um homem que viveu um sobrenatural de Deus grandioso, e o povo viu isso. Imagine então como esse povo olha para Josué. Está esperando aí algo tremendo também, né? Está esperando um caminhar de um líder com muita unção de Deus. Então já era para Josué um desafio muito grande. E do outro lado ele tem o povo. Do outro lado ele tem um povo que é um povo duro, um povo difícil. Vocês vão ver ao longo da história, quem já leu aí sabe, né? Se você não sabe, leia a palavra do Senhor. Vocês vão ver que esse povo é um povo que deu muito trabalho ao Senhor. É um povo que se rebelava muito fácil, né? E não era diferente com Josué. Esse povo deu bastante trabalho a Josué. E eles estão aí diante do quê? De uma situação bem difícil. Eles têm que atravessar esse Rio Jordão, né, de águas agitadas. Eles têm que entrar nessa cidade fortíssima. Né? E o que Josué tem? Josué tem a palavra do Senhor, a promessa de Deus lá atrás de que Deus o abençoaria, que Deus daria esse povo na mão dele. Ele tem isso, e Deus pedindo para ele: esforça-te, tem bom ânimo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Né? Até aí é uma grande bênção. Mas Josué não tem detalhadamente como fazer, como dar cada passo. E aí começam os princípios gloriosos para nós aqui refletirmos, para nós aqui absorvermos, trazermos para o nosso coração. Entenda que como que então Josué anda nesse momento? Se ele tem a promessa de Deus, mas ele não tem os detalhes, como que ele se movimenta? Ele se movimenta baseado em tudo aquilo que Deus entregou para ele lá atrás. E o que Deus entregou para ele? Deus deu a ele a qualidade de servo lá atrás. E Josué procedeu de forma honrosa. Ele era um servo que estava ao lado do seu líder. Né? Moisés subiu ao monte, ele estava lá no pé do monte esperando. Enquanto o povo estava lá se rebelando, ele estava lá esperando Moisés. Né? Ele não se unia ao povo. E muitas vezes no meio do povo há as rodas de escarnecedores que falam mal do pastor, falam mal da obra, falam mal do líder. É as irmãs falando mal da sua líder. É o grupo de jovens falando mal do seu líder, da sua líder. É o grupo de louvor. Quantas vezes, infelizmente, a gente vê isso na casa do Senhor? E de uma forma coincidente, né? Hoje, infelizmente, ouvi de uma pessoa, de um outro ministério, que entrou em contato comigo, que estava com um coração muito triste porque vivenciou isso, né? Uma liderança que eles gostavam muito, um casal que liderava grupos ali na igreja. De repente, esse casal se achou no direito de afrontar o pastor, né?
de ir lá e apontar, de ir lá e o pastor ali, né, na hora se endureceu, é homem, é falho, nós somos homens, somos falhos. E aí o pastor interrompeu o trabalho, dizendo, vocês não vão liderar mais nada por enquanto. O casal se entristeceu, resolveu sair da igreja. Aí um grupo grande se entristeceu. Olha quanto mal isso causa, né? Então, o primeiro princípio para a vida de um servo é que você tem que estar ao lado. A sua liderança não é uma liderança perfeita, mas há um trabalhar perfeito de Deus, e isso é o suficiente. Nós temos que estar ao lado dos nossos líderes, nós temos que ser presentes. Se o nosso líder está lá iniciando oração, esteja lá com ele. Se o nosso líder está lá iniciando o grupo familiar, vai lá, esteja ao lado. Se ele não te chamar, se apresente, fala, eu posso participar, se coloca ao lado, não se afaste, esteja ao pé do monte. Porque quando chegar o momento, a você servo do Senhor, que o Senhor colocar aquele desafio nas suas mãos, quando chegar a hora que o Senhor te comissionar para um caminho, você vai trilhar, olha, entenda o caminho que você vai trilhar, olha o que nós lemos, você vai ser enviado como ovelhas no meio de lobos. E é nessa hora que você vai ver como é importante ter ao seu lado homens e mulheres de valores, não homens e mulheres que te criticam, apontam o dedo, que se afastam, te deixam sozinho, né? Quantas lideranças se sentem sozinhos? As pessoas, quando se entristecem, quando olham as falhas da liderança, acham que por direito é melhor ficar na minha casa, eu não vou participar. Olha quanto mal nós causamos aos nossos líderes, olha como pecamos ao Senhor, olha o quanto mal nós trazemos para a nossa vida de servo. E aí vai um grande princípio para a sua vida. O bom líder amanhã, o homem que vai ser muito usado por Deus, a mulher que vai ser muito usado por Deus, ele só vai ser um bom líder se lá atrás ele foi um bom servo. E isso nós vamos ver aqui na vida de Josué. Se você voltar lá atrás e começar a ler os textos, os pontos que falam de Josué, você vai ver que era um homem que estava ali, ó. Você não vê Josué afrontando Moisés, você não vê Josué. Josué tinha qualidades de guerra que Moisés não tinha. Mas nem pelas suas habilidades ele se achou no direito de afrontar ou dizer, não, você está errado, eu estou certo. Ele simplesmente esperou no Senhor, esteve ali ao lado. Não se uniu a um povo rebelde. Quantas pessoas, né? Às vezes dizem assim, eu não falo mal do meu pastor, mas está lá no meio da roda dos escarnecedores, está na casa de quem fala mal. Você, nessa hora, você está em pecado. Nessa hora, você está indo contra o seu pastor, porque a pessoa está falando mal, porque você está lá para ouvir. Você coloca diante dele o seu ouvido, o seu coração, e você está se contaminando com isso. Não era aquele lugar que você tinha que estar, você tinha que estar ao lado do seu pastor, do seu líder do seu ministério, o líder do seu ministério. Então, entenda esse princípio. Amém? E aí nós vamos para Josué e vamos ver como que isso foi importante na vida dele. Porque veja bem, olha que coisa interessante. Quando Josué chega ali naquele momento, ele envia 2 espias, o texto que nós lemos, para que eles observem a terra de Canaã e a cidade de Jericó e traga para ele informações. Parece Moisés agindo. Olha lá atrás. Moisés fez isso, ele enviou 12 espias à terra de Canaã para trazer informações. Porque Moisés era como todos nós, né? Todo líder. Nós temos a promessa de Deus na nossa vida, mas o marchar muitas vezes é diante de contexto onde você tem que fazer uso daquilo que Deus te entregou lá atrás. E é importante que você aproveite cada circunstância. Eu sei que não é fácil, mas olha só, Josué aplica aqui o que ele aprendeu com Moisés. Ele pede para esses espias trazerem informação para ele então já se preparar em cima dessas informações e saber qual é o próximo passo. E é assim a nossa caminhada como líder. E aí vai para você agora, você que é líder, já é líder hoje. Não tome ações precipitadas. Quantos líderes hoje se entristecem, acabam deixando a liderança, acabam falhando em sua caminhada justamente porque se precipitam e às vezes ouvir o povo não é a única resposta. Pode ser até que o povo acerte uma ou outra vez, mas a voz do povo não é a voz de Deus. Porque o povo muitas vezes pode te empurrar para um lugar que você vai errar. Né? Olha essa pandemia, essa coisa toda que teve aí. Né? Então cada igreja foi tomando uma posição em tempos diferentes. Eu também fui desafiado. Pessoas entraram e falaram, não, pastor, já é tempo de fazer isso. Olha o que as igrejas estão fazendo. Olha. Amém que eles estão fazendo. Eu estou orando, eu estou buscando a presença do Senhor. E quando chegou o tempo que eu senti que era um momento, eu estava ali nas minhas orações, consagrando ao Senhor, pedindo direção. Quando dei esse passo, eu senti uma alegria, uma força no meu coração tão grande, porque dei um passo de confiança. No tempo que meu coração, eu senti diante de Deus que era o tempo de dar esse passo. E hoje nós estamos ali, ó, a cada momento entrando com coisas novas, né? Começamos aí
com um grupo só de louvor ali, fazendo as lives, depois começamos com culto, agora voltamos o culto de quarta-feira, um clamor de oração, né? E aí, dentro desse cenário todo, eu fico imaginando, se eu agisse lá atrás, como quem sabe, né, isso poderia ter trazido um mal maior. Então, cada igreja, cada homem de Deus, cada líder, ele tem o tempo de Deus, tem o seu chamado, tem a forma como Deus usa. O povo, às vezes, vai fazer essa comparação. Ah, fulano tal está fazendo assim, você não está. Fulano tal... Essas são pessoas que, infelizmente, faltam sensibilidade espiritual. São pessoas que precisam clamar mais, orar mais, se arrepender dos seus pecados. Mas o bom líder, o bom servo é aquele que vai estar ao lado, é aquele que vai estar orando, é aquele que vai te apoiando. E se no coração desse servo ele sentir que aquilo está errado, o que ele vai fazer? Vai apresentar ao Senhor, porque é de Deus o querer, é de Deus o realizar. A justiça não é do homem, é de Deus. E se o líder está ali, é porque até aquele momento aprove a Deus que ele esteja ali. Mas quando chegar o seu tempo, se você honrou o seu líder, se você não se fez ausente, se você é uma pessoa que esteve ao lado, se você não apontou o dedo, não criticou, não falou mal, mas esteve ali apoiando o seu líder em todo passo, e mesmo que o líder chega na frente, poxa, isso aí foi errado tal, mas você estava ali com ele, falou, não, vamos voltar, vamos começar de novo, estou aqui, vamos fazer isso junto. Você vai ver que quando chegar aquele momento, e vai chegar, porque a palavra do Senhor diz que estamos em constante crescimento. É importante que, e a Bíblia fala muito sobre isso, né, que nós devemos crescer o tempo todo, até o momento em que vai chegar o dia que Deus vai comissionar a sua vida. E você, líder do Senhor, entenda esse princípio, não saia de qualquer jeito, tenha sua intimidade com Deus. Olha o que Josué fez aqui, né? Talvez um ou outro pudesse estar ali, eu não quero ir, ou outro está dizendo assim, vamos. Então as vozes, elas te apontam para todos os lados, mas a voz de Deus te aponta para a vitória. E é nele que você tem que derramar o seu coração, é com ele que você tem que gastar o maior tempo da sua vida. Gaste tempo, você que é líder, em oração, clamor, em jejum. E você vai ver Deus falando ao seu coração, Deus te apontando o caminho certo. E aí isso é importante para o povo também, que quando olhar para você, fala assim, poxa vida, olha, ele estava certo, olha só. É importante confiar no Senhor, não seja precipitado. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar aí ao coração de vocês. Amém? Josué, um servo abençoado, e estava se tornando aqui, né, um líder abençoado. Por quê? Porque foi um bom servo. Então você, servo do Senhor, tome posição hoje. Você, líder do Senhor, né, tome essa posição diante do seu Deus hoje. Amém? Do nosso Deus, para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, né, que a bênção do Senhor reine sobre a sua casa. Amém.